Legal, vamos lá, vamos juntos aqui estudar, estuda que a vida muda, né? Vamos lá. Esse curso de uso capião, essa pós-uso capião, foi feito com muito carinho para você, para que você possa dominar de verdade o assunto. A intenção é tirar todas as suas dúvidas, a intenção é fazer com que você domine de verdade o assunto. Sempre vão surgir casos novos, jurisprudências novas. O direito sofre uma mutação constante, mas eu garanto você que até o final do curso você estará muito bem preparado. Você, de fato, vai entender o que é de verdade o uso capião. Vamos juntos, vida que segue, vamos embora, vamos ajudar muita gente, que muita gente está precisando do nosso trabalho, hein? Vamos lá, quando eu falo de uso capião, quero conversar com você sobre competência, o endereçamento de uso capião. Nós temos, né, em sede de uso capião, 36 espécies e 3 procedimentos: procedimento judicial, extrajudicial e administrativo. Quando eu quero fazer uso capião extrajudicial, eu tenho que procurar um cartório da jurisdição, circunscrição do meu imóvel. Eu não posso, diferentemente de outras situações, eu não posso fazer compra e venda, escrituras públicas. Eu posso fazer com outros tabeliões de outros estados, inclusive. Acontece muito. No uso capião, não. No uso capião, você tem que ser o tabelião da circunscrição do mesmo município do imóvel, onde está localizado o imóvel. Tá? Isso no extrajudicial. O uso capião extrajudicial não tem como fugir. O tabelião tem que ser do município onde está localizado o imóvel. Em relação ao uso capião administrativo, a REURB, requerimento de uso capião para a prefeitura. Não tem jeito, tem que ser para a prefeitura onde está localizado o imóvel. Em relação ao uso capião judicial, o endereçamento, por que nós damos muita ênfase ao uso capião judicial? Porque de cada 100 casos de uso capião, 98 ou 99 são judiciais. Um vai ser extrajudicial. Já é um bom número. É um bom número. Porque quando o cliente nos procura para fazer uso capião, já existe litígio, iminência de litígio, temas polêmicos, contraditórios, falta de documento, então você precisa instruir dentro de um processo. Então vendem para nós um uso capião extrajudicial que nunca existiu, nunca vai existir. Vendedor de curso, não é atuante na área. Fala uma coisa que não existe, não tem sentido. Né? É muito fácil você querer empurrar para o cartório uma coisa que não vai dar certo. Você só vai perder tempo e o seu cliente dinheiro. E você é o cliente. Né? Então cuidado. Quando eu falo de endereçamento, então o endereçamento é para a vara cível. Em regra, o endereçamento é para a vara cível quando não tem uma vara especializada. E a vara especializada no uso capião é a vara de registros públicos. Tem lugar que tem lugar que não tem. A vara de registros públicos ela é muito importante porque nós temos, de fato, quando nós somos da vara de registros públicos, uma vara especializada no uso capião. Ou seja, conhece o assunto de verdade. Isso nos ajuda muito, né? Isso nos ajuda muito, faz com que, de fato, a gente tenha um julgamento com mais qualidade. Eu já falei que especialista é sempre melhor, não tem jeito, do que o clínico geral, porque ele conhece o assunto, ele estuda só aquilo, né? Então é diferente. Um juiz que julga só o uso capião, ele vai conhecer muito o assunto, dificilmente ele vai errar. Então sempre que você tiver na cidade que você for advogar, a vara especializada em uso capião, a vara de registros públicos, a vara judicial de registros públicos, é ela que você vai usar. Quando você não tiver, aí não tem jeito, né? Aí você não tem a vara especializada, você vai ter que usar a vara cível, tá? Então, é importante você saber isso. Em relação à competência territorial para as ações que envolvem imóvel, sobre direito imobiliário. Essa competência territorial, ela é absoluta, gente, em ações de direito sobre imóvel. No entendimento dos ministros, nós temos sim, quando existir vara federal, com jurisdição sobre o município, no qual esteja localizado o imóvel, o processo deve ser deslocado para lá. Tá? Então essa é uma regra importante. A ação que discute direitos sobre imóvel, ela deve correr na comarca onde o imóvel está. Isso é regra. Com todo esse entendimento, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, negou um recurso do INSS e do INCRA, no Ceará. Os institutos pretendiam anular a decisão que determinou a remessa dos autos para a 16ª Vara e também o outro para a 17ª Vara Federal, criadas, né, na cidade de Juazeiro do Norte, naquela época no Ceará, onde estava localizado o imóvel objeto da ação. Mas no entendimento dos ministros, no entendimento da nossa alta corte, quando existir vara federal com jurisdição sobre o município, no qual esteja localizado o imóvel, o processo deve ser deslocado para lá, tá? Nesse processo, inclusive mencionando a título de exemplo, o INCRA, na época, ele protestou, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou a sentença no recurso para o STJ. O INCRA alegou que a decisão do Tribunal Cearense ofende, né, os artigos 87, 95 e 557 do Código de Processo Civil.
87, 97 e 557 do Código Civil. Segundo a defesa, a competência da 5ª Vara Federal cearense não poderia ter sido alterada para julgar todas as demandas relativas à desapropriação no Estado. E esse foi o fundamento. Para o INCRA, uma vez proposta a demanda, não mais poderia ter sido determinada sua remessa à Vara Federal, posteriormente criada, pois já teria ocorrido a perpetuação da jurisprudência. Mas a segunda turma aceitou parcialmente o recurso. Para o ministro, na época, Castro, Meira, que foi o relator, inclusive, do processo, a solução do caso passou pela conciliação de 3 regras de competência. A primeira regra é a situação do imóvel para as ações que envolvem direito real, a Justiça Federal para julgar causas e interesses das autarquias federais e a Vara Federal especializada em desapropriações localizada na capital. Então ficou definido que a competência territorial, em regra, é relativa. Entretanto, quando se tratar de ação fundada em direito real sobre imóvel, o caso dos autos, que eu estou falando aqui para você como exemplo, é absoluta. E foi o que relatou o ministro, passando a existir vara federal, posteriormente a demanda de direito imobiliário, com jurisdição sobre o município no qual esteja localizado o imóvel. Para lá devem ser deslocados os autos em curso, inclusive para possibilitar a proximidade da justiça como objeto da lide e facilitar a instrução probatória. Tá? Então, foi o modelo praticado nessa situação. Mas a regra de competência, de fato, estudando o artigo 46 e 47 do Código de Processo Civil, a regra de competência, as ações fundadas em direitos sobre bens móveis e imóveis. O novo Código de Processo Civil, de fato, como o Código, também assim como o Código de 1973, de fato, diversas espécies de competências sempre foram trabalhadas, e sempre foi trabalhada a delimitação exigida, a adoção de um critério determinador na classificação, inclusive do Alberto Teodoro Júnior, que pode ser objeto, de fato objetivo, fundamental ou territorial. Então nós temos o fundamental, alguns muito utilizado na doutrina antiga, como o critério funcional, fundamental ou funcional, mais utilizado funcional. Nós temos como critérios objetivos o funcional, o fundamental e o territorial. E essa última, que nós falamos aqui, é aquela fixada segundo os limites das circunscrições territoriais de cada juízo e observa também as hipóteses de incidências previstas a partir do artigo 46 e seguintes do CPC. Tá bom? Então isso é importante. Diante disso, podemos dizer que dispõe o referido dispositivo, sim, que a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Foro significa circunscrição judiciária, comarca ou subseção judiciária, tanto faz. A Justiça Federal tem um jeito de chamar, a Justiça Estadual tem outro, onde a causa deve ser proposta. E a norma trata de fato, ela elencou como espécie de foro pessoal, portanto, tem como elemento definidor o lugar onde as partes se encontram, no caso do foro domicílio ou do réu, podendo ser demandado em qualquer um deles, segundo exige o parágrafo 1º, que confere o direito potestativo ao autor da ação. Isso nas matérias de direito pessoal. Agora, em relação ao conceito de domicílio, para a gente trabalhar aqui também, o que é importante esclarecer, o que é importante remeter, que previsto na parte geral do Código Civil, que consiste no lugar onde a pessoa natural estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Isso para direito pessoal, sendo integrado por um elemento objetivo residencial e outro subjetivo, o ânimo de estabelecer permanentemente em determinado local. Isso estamos falando de direito pessoal. No direito real, no direito imobiliário, não tem que fazer confusão. Sempre local do imóvel, sempre local do imóvel. Então, a exceção está em situações que envolvam pessoas de competência da Justiça Federal, que nós vamos levar o processo para a Justiça Federal quando nós falamos de uso capião. Uso capião, então, vara especializada e seus públicos. Em regra, vara estadual, fórum estadual. Fórum estadual. A exceção se eu estou fazendo uso capião de imóvel que seja da Caixa Econômica, Banco do Brasil, um imóvel da União. Então, aí é a exceção. Por isso, existem muitas ações de uso capião na Justiça Federal, mas não é tão comum, não é tão comum por esse motivo, porque a regra é a Justiça Estadual, salvo as exceções, então, importante. Em relação à regra de competência territorial, o foro de julgamento da ação pessoal e real,
nós vamos seguir a título, né? A título a seção 1 do capítulo 1 do título 3 do Código de Processo Civil. Então não dá para confundir, não dá para errar, né? Nós vamos ter atenção ao artigo 46 e 48, ao 46 ao artigo 48, que dispõe acerca do foro, ou seja, da circunscrição territorial em que haverá a propositura da ação. Isso quer dizer, em uma linguagem mais superficial, a comarca em que incidirá a ação, né? De forma a complementar, de fato, complementar o que já foi mencionado até o momento, esse critério se dá mediante o domicílio da parte passiva, réu, ou do local da coisa, e, supletivamente, nos casos previstos no mesmo Codex, né, nós podemos dizer que no domicílio da parte ativa, o autor. E quando, né, também é importante falar que o conceito de domicílio previsto no artigo 70 é o lugar em que a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo, ou seja, além dos aspectos objetivos do lugar, considera-se também o liame subjetivo da parte, quando o lugar, com as devidas ressalvadas dos dispositivos que nós temos no Brasil. Tá? Isso em relação a questões pessoais. Já em relação ao que nos interessa muito, porque a nossa aula é a respeito do endereçamento na ação do escapião, nós já sabemos que em regra é foro estadual, em regra é vara de registros públicos, quando tem, se não é vara civil, o artigo 79 ele é muito claro, né? O artigo 79 esclarece que são bens imóveis, o solo e tudo quando lhe incorporar natural ou artificialmente. E desse modo, além dos assim considerados para efeitos legais, podemos dizer que são bens imóveis, segundo o atual Código Civil, o solo e tudo que lhe incorporar naturalmente ou artificialmente, ou seja, o solo e suas acessões, que podem ser naturais ou artificiais. Podem também, gente, guarde isso que é importante, hein? Podem também, portanto, os bens imóveis, em geral, serem classificados de forma imóveis por natureza, imóveis por acessão natural, imóveis por acessão artificial e por determinação legal, imóveis por determinação legal. Então nós temos 4 classificações, hein? Imóveis por natureza, imóveis por acessão natural, imóveis por acessão artificial e imóveis por determinação judicial. Trazendo o conceito aqui para a gente poder aprofundar o assunto, imóveis por natureza, a princípio seria apenas o solo, né? Com a superfície, o subsolo, o espaço aéreo, poderia ser considerado um bem imóvel por natureza, sendo o restante considerados imóveis por acessão. O artigo, gente, esse é um artigo importante, o 1229 do atual Código, dispõe que a propriedade do solo abrange a do espaço, né? Do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidades úteis ao seu exército. E também o parágrafo único, né, que esclarece que o proprietário do solo tem direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido também o disposto em lei espacial. Tá? Isso é importante. Imóveis por acessão natural, nós estamos falando do quê? A classificação trata-se de acessões físicas ou naturais. E aí eu trago como exemplo decorrentes dos fenômenos naturais, né? Sendo justaposições de imóvel e a imóvel. Né? Então eu trago aí as árvores, as pedras, o que mais? Os rios e todos os acessórios adjacentes naturais da propriedade, as árvores plantadas em vasos que não se enquadram nesse subgrupo, né? Também vês que as suas raízes não são fixadas no solo, sendo, portanto, um bem imóvel. Então é importante falar sobre isso também. Em relação ao bem imóvel por destinação artificial, né? Na verdade, por bem imóvel artificial ou industrial. Então, podemos dizer que é tudo aquilo que o homem incorporar permanentemente ao solo, como semente lançada à terra, os edifícios, né, as construções de modo que não se possa retirar sem destruição, né, modificação, fratura ou dano. Então, também. Não podemos deixar de lado o artigo 80, que também é muito importante dentro desse estudo do endereçamento na ação do escapião. O artigo 80 também classifica que consideram-se imóveis, para efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que asseguram. Então, nós temos aí o direito à subseção aberta, né, gente? Trata-se de uma fixação, de fato, do Código, e essa ficção é uma ficção jurídica. O Código determina, fixa essa ficção jurídica que se refere aos bens incorpóreos e materiais e direitos também, que, em regra, que não são em si imóveis ou imóveis. Trata-se de direitos que, por circunstâncias especiais, a lei acaba atribuindo a condição de imóveis, e o direito, nesses casos, como ocorre em outras oportunidades, cria a sua realidade,
que não confere com a realidade física, tá? Em relação aos direitos reais, gente, sobre imóveis, quero trazer um ponto também, os direitos reais sobre imóveis de gozo, a servidão, usufruto, etc., ou de garantia, né, penhor, hipoteca, eles são considerados imóveis pela lei, então é importante também, bem como as ações que asseguram também. O direito abstrato à sucessão aberta também é considerado bem imóvel, ainda que os bens deixados pelo decújo sejam todos móveis, então também é importante explicar isso. E nesse caso, inclusive, para a gente não errar, o que se considera né, imóvel não é direito aos bens componentes da herança, mas o direito a estar, como uma unidade em si, né, ficaria mais fácil de entender. A lei não cogita das coisas que estão na herança, mas do direito a esta, né? Isso é importante também, somente depois da partilha que se poderá cuidar dos bens individualmente, tá? Isso é um ponto importante. O artigo 81 também não dá para deixar de lado, né? Dentro desse estudo. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas dos solos, ou do solo, né? Mas conservando a sua unidade, forem removidas por outro local, então também não perde o seu caráter de imóveis. Também não perde o seu caráter de imóveis os materiais provisoriamente separados de um prédio, para neles se reempregarem, né? Então isso é importante também. Para a aplicação desse inciso, gente, deve-se levar em consideração, sim, de fato, a conexão, né? A conexão da separação e destinação, visto, sim, isso é importante esclarecer, a destinação for reempregada desde a sua qualidade anterior e não perderá o seu caráter, né, seu caráter de imóvel. Então, também é importante. Os bens móveis é tratado pelo artigo 82, tá, no Código. Aí existe a classificação, a subdivisão dos bens móveis, nós temos aí por natureza, né, por móveis por determinação legal, classificações também importantes. As energias têm no valor econômico, aí existe toda aquela classificação importante. Para as ações de direito real ou pessoal sobre as coisas móveis, nós temos o regulamento do artigo 46, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Então também não dá para errar. Para as ações de direito real ou pessoal sobre coisas imóveis, aplica-se o artigo 47. Então, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa, não dá para errar, tá bom? Combinado? Fechado? Então, não dá para errar, fica mais fácil de entender. Modificação de competência, hein? Isso é importante. Como já foi falado na aula aqui, competência, eu não posso errar em escapeão, não tem como errar. Em regra estadual, em regra é vara de direitos públicos, não tem vara civil, ok? Então, isso é importante. Quando eu falo de modificação de competência, eu estou falando, uma das regras, né, da parte 1 das regras de competência do Código de Processo Civil, via de regra, o juízo que primeiramente recebeu o processo será competente para toda a sua tramitação até o final. Por isso, se eu propor uma ação do escapeão, outro vai propor outra ação do escapeão, esse juiz aqui que recebeu a primeira que vai julgar aquela lá, vai ocorrer uma conexão dos processos, né? Em regra tem que ser assim. Entretanto, em situações excepcionais, a competência inicial pode ser modificada, fazendo com que o juízo, que não era originalmente competente, passe a ser. E antes de adentrar nessas situações, modificações de competência, é importante sempre fazer um estudo processual. Vamos lá. Juiz prevento, né? Professor Júlio, o que é esse juiz prevento? Então, o juiz prevento, em ação do escapeão e outras também, é aquele em que a ação é primeiramente registrada ou distribuída. Isso acontece